Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Se eu não estiver enganado, eu tenho a honra de chamar para estar conosco aqui o meu amigo querido, comunicador por excelência. Não, falaram, calma, não vou chamar o meu comunicador por excelência, então vou continuar a minha historinha aqui. Vou continuar. Aí vocês viram, né, que, não vou continuar a minha historinha, não. Agora eu vou chamar o meu comunicador. Vou chamar o meu amigo, ele é um comunicador por excelência, um cara que há anos tem representado a gente, não no parlamento, mas na mídia, de certa forma, né? Na CNN, na Jovem Pan. A gente já vibrou muito com ele, né? Colocando o Fefito no lugar dele muitas e muitas vezes. Quem lembra do Fefito levando umas carcadas dele? Não posso falar que o Fefito ia gostar de levar umas carcadas dele. Não, peraí. Mas, enfim, você sabe de quem eu estou falando e eu quero chamar para se juntar a nós aqui e palestrar conosco nessa tarde, meu amigo Caio Coppola. Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas para ele. Caio! Você é mais alto do que eu imaginava, hein? Ele está com salto alto, chiquíssimo. As palavras certas, na hora certa, no lugar certo. Essa é a chave por uma comunicação eficiente, persuasiva e vencedora. Uma comunicação que vai fortalecer a direita em 2024. É um prazer imenso estar aqui, nesse que é o maior fórum do conservadorismo político no Brasil, sendo prestigiado por gente que veio do país inteiro, esse país que eu amo e que eu quero ver prosperar. Agora a gente não vai conseguir nada disso sem comunicação. Vocês sabem quem é Roberto Campos? Roberto Campos foi um homem com uma biografia riquíssima, foi um grande intelectual. Ele foi deputado, senador, ministro, foi ministro do Planejamento sob Castelo Branco. Ele planejou a infraestrutura que interiorizou o Brasil. Ele esteve envolvido no BNDES, no Banco Central, no FGTS. Muito do que a gente vive hoje veio da cabeça do Roberto Campos. Contudo, até ele, até uma mente brilhante, até um intelectual que era uma sumidade na sua área, em teologia, filosofia, economia, o que ele disse para a gente? Que ele cometeu o único pecado que a política não perdoa. Vocês sabem qual que é ele? Ele disse a verdade antes do tempo. Lembra da tônica da minha palestra? As palavras certas, na hora certa, no lugar certo. Ninguém está imune a isso, pessoal. Ninguém. E todo mundo conhece muito João 8:23. E conhecereis a verdade. Ótimo. Só conhecer a verdade é diferente de ter contato com a verdade, pessoal. Às vezes me perguntam, nossa, como pode uma pessoa tão esclarecida acreditar nessas coisas? É porque ela não conhece a verdade. Ela pode ter até tido contato com ela, mas ela não a conhece, ela não assimilou a verdade. Às vezes eu gosto de pensar na verdade como um diamante.
que acontece quando a gente joga um diamante na cara das pessoas? Machuca. E às vezes a verdade dói. Então o trabalho do bom comunicador é comunicar a verdade do jeito certo. Inclusive, quando Paulo vai ensinar Timóteo sobre como evangelizar, o que ele fala? Ele fala que você tem que ensinar com mansidão aqueles que se opõem, na esperança que eles conheçam a verdade. Porque Paulo, na sua divina sabedoria, ele entende que o despertar intelectual, emocional e espiritual é um processo interno. Ou seja, você mostra a verdade para a pessoa na esperança que ela desperte. Daí a importância da comunicação. Bom, vamos falar do que quer dizer as coisas do jeito certo. O Roberto Campos era um grande frasista. Inclusive, essa aqui é uma das minhas prediletas. O PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam, dos intelectuais que não pensam. E essa frase mudou a minha vida, pessoal. Essa frase mudou a minha vida literalmente. Eu era um cara de comunicação política. Eu tinha um canal no YouTube, tinha só 10 vídeos. Por muita sorte, eu fui convidado a participar de um programa na rádio. E eu fiquei matutando sobre o que eu ia falar nesse programa. Falei, acho que eu vou citar alguma coisa do Roberto Campos. E isso ficou na minha cabeça. Eu queria mostrar para vocês. Hoje é um dia muito especial para mim, queria compartilhar com vocês um marco. Hoje é a minha 100ª palestra. E eu só estou aqui graças a esse momento aqui. Esse é o meu primeiro comentário na imprensa. Primeiro comentário. Massa, né? Vocês viram como eu estava nervoso? Dava para perceber, né? Dava uma gaguejada e tal. Agora, retomando. A palavra certa, na hora certa, no lugar certo. Por que era a palavra certa? Eu era um menino ali, eu não tinha autoridade nenhuma. Então, o que eu fiz? Eu me ancorei na autoridade de autoridades, certo? Eu subi no ombro de gigantes. Ainda tive a petulância de complementá-lo, o que mostra pensamento original. Na hora certa, isso foi dias depois da primeira derrota do PT em 16 anos. O timing foi bom. E no lugar certo, eu falei isso na Jovem Pan, que à época era um templo da liberdade de expressão. Vocês veem a diferença que é saber se comunicar. E, cara, como eu disse, isso mudou a minha vida. O meu primeiro comentário teve 800 mil visualizações. E aí eu percebi, aqui tem um método. Eu vou atrás de sabedoria, acrescento um pensamento original e fecho de uma forma marcante. E isso foi inspirando, né, toda a minha carreira na imprensa. Só que aí tem esse probleminha aqui. O que acontece quando nós não nos comunicamos do jeito certo, apesar de falar a verdade, né? Vamos partir desse pressuposto que todos nós, ninguém aqui é dono da verdade, mas nós a buscamos. Acontece isso aqui, pessoal. Isso aqui também. Mas acontece isso aqui. Espera aí. Aqui. Vamos fazer um estudo de caso. Começar pelos fatos, tá? Tema super delicado de saúde pública. Então, a prevalência do vírus HIV na população homossexual masculina. Vamos falar os fatos segundo a grande imprensa. Então, o que o G1 mostra aqui pra gente? Que em 12 cidades brasileiras, 1 em cada 5 homens que fazem sexo com homens tem HIV. Isso é ciência, pessoal. Isso é ciência. Também a Folha de São Paulo, corroborando isso, fala que em São Paulo, 1 em cada 4 homens que transam com homens tem HIV. A taxa certa, o índice é 24,8%. Eu tenho certeza que alguns de vocês estão chocados com essa informação, nunca ouviram falar, é uma informação que é varrida para debaixo do tapete no debate público. Outra coisa, a revista Medicine publicou um estudo científico encomendado pelo Ministério da Saúde, e ali fala no último parágrafo que nos últimos 10 anos, certo? A AIDS entre homens que transam com homens no Brasil cresceu 31% em comparação com a população em geral, tá? Ali, o Ministério da Saúde fala que os casos de HIV na população em geral são 0,4%. São todos dados, né?
E, finalmente, a Folha de São Paulo, quando divulgou a pesquisa Mosaico 2.0 sobre o comportamento homossexual, mostrou o seguinte, fez a seguinte pergunta: você teve 3 ou mais parceiros nos últimos 12 meses? Os homens heterossexuais, 18% disseram que sim, e entre os homens homossexuais, esse número foi de 47%. Portanto, não se trata de preconceito afirmar que, em média, o homossexual tende a um comportamento ou tende a ter mais parceiros, correto? Da mesma forma que não é preconceituoso falar que, em média, o comportamento masculino é mais agressivo que o feminino. Tô certo também? Basta olhar a população penitenciária. Você vai ver os crimes violentos, grande maioria é masculino. O que seria preconceito? Seria falar que todo homem é agressivo, que todo homem é, aspas, um estuprador em potencial, ou você falar que todo gay é promíscuo. Isso é preconceito. Mas isso aqui é ciência estatística. E a definição do dicionário é muito clara. O que é promíscuo? Que mantém relações sexuais com muitos parceiros. Mas olha o que aconteceu com um colega meu que não seguiu a regra das palavras certas. Leandro Narlock, sabem quem é? Então, esse cara também é um intelectual contemporâneo, é autor best-seller do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. E vejam só o que ele falou. Eu já acompanhei vocês por todos os dados, certo? Ele vai repeti-los, tá? E qual que era o contexto? Ele estava, inclusive, apoiando uma decisão do STF, certo? Que obrigou a Anvisa a retirar a restrição à doação de sangue por homens homossexuais. Vejam o que ele disse. Ok, para repercutir isso, Narlock, ainda bem, né? Sim, a mudança, na verdade, é pequena, assim, né? Ela vai pegar mais, restringir mais a conduta e não o tipo de pessoa, né? A opção sexual do indivíduo. Toda essa polêmica começou porque, não há dúvida disso, né? Os homens gays, eles têm uma chance muito maior de ter AIDS, né? Em 2018, uma pesquisa mostrou que 25% dos gays de São Paulo eram portadores de HIV. Mesmo que esse número seja exagerado, de fato ele parece mesmo exagerado, o fato é que é dezenas de vezes maior a chance do que na população em geral. O problema, a questão é que outros critérios para exclusão, eles já restringem aí os gays que têm comportamento promíscuo, né? A regra como estava agora, ela estava muito injusta com os gays, por exemplo, que se cuidavam, que faziam sexo protegido, ou então que tinham um parceiro só durante toda a vida. E se você simplesmente fizer uma regra, como já existe em vários hemocentros, que excluem as pessoas que têm muitos parceiros sexuais ou sexo sem camisinha, você já retira todo o problema. Então aí é uma pequena mudança e sim, muito boa. Valeu, Narlock. Obrigado. Bom, Após comentários homofóbicos, CNN demite Leandro Narlock, demitido da CNN após fala homofóbica, blá, blá, blá. Pessoal, é difícil perceber o que ele falou errado, porque aqui a gente não padece da síndrome da pior interpretação possível. Mas, essencialmente, o que aconteceu aí foi que ele revelou a verdade de uma forma que incomodou. E qualquer pretexto já seria suficiente para afastá-lo do debate público. Aqui, no caso, ele errou uma palavra. Ao invés de falar orientação sexual, ele falou opção sexual. Só que eu fiz questão, quando eu tive a oportunidade de, na mesma emissora, falar a mesma coisa. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela retirou a restrição que impedia a doação de sangue por homens que tiveram relação sexual com outros homens, certo? O autor best-seller, Leandro Narlock, na qualidade de analista, se manifestou favoravelmente a essa medida, inclusive classificando-a como, aspas, muito boa. Pelos seus comentários, o Narlock foi taxado de homofóbico e preconceituoso. Acusações que são bem distantes da realidade. Ele teve prejuízos financeiros por causa do episódio, que afetou, inclusive, a sua vida profissional. Uma das alegações da militância LGBTQIA+, é que o jornalista usou uma terminologia inapropriada. O correto seria orientação sexual ao invés de opção sexual. Leandro Narlock foi acusado de associar a homossexualidade à promiscuidade. Uma acusação que não resiste a uma simples interpretação gramatical e de texto. Disseram que o Narlock estava equivocado quanto aos números, mas o estudo citado ele foi encomendado pelo próprio Ministério da Saúde, publicado numa revista científica especializada e amplamente divulgado pela imprensa. Agora, se o jornalista Leandro Narlock foi preciso na sua citação
dos dados, onde que está o problema? É na ideia de que as informações por ele veiculadas, embora verdadeiras, têm o potencial, ou teriam o potencial, de estigmatizar a população LGBT. E por causa disso, a reação histriônica de uma militância que admite colocar os fatos em segundo plano, uma militância que cancelou o nosso colega. Bom, vamos lembrar da regra. As palavras certas, obrigado. As palavras certas na hora certa, no lugar certo. Eu citei tudo que ele disse. Esse comentário, na verdade, tem 5 minutos, pessoal. Isso aqui é um recorte de 1 minuto. Ele tem 5 minutos. Eu li todos os dados. Eu li a fala dele, entre aspas. E olha o que está escrito aqui. Como evitar o linchamento na internet. Ou seja, era o momento certo de comentar isso, né? E não só isso. Vocês viram a hora que eu falo que ele teve prejuízos financeiros e que isso afetou a vida profissional dele? Eu evitei falar o assunto óbvio, que ele foi afastado da emissora. Por quê? Porque eu estava naquela emissora e não era de bom tom. Aquele não era o momento de falar isso, né? Então, esse é o tipo de cuidado que a gente tem que ter. Então, o que eu quero que fique gravado aqui na cabeça de vocês é que a mesma informação, ela gera reações muito, muito diferentes quando ela é falada do jeito certo. Essencialmente, é isso. E nunca, eu acho que aqui vocês vão todos concordar comigo, nunca foi tão útil, foi tão urgente saber se comunicar. O que vai rolar esse ano, pessoal? Eleição. Essa é a hora da gente saber se comunicar, né? É muito importante que os candidatos, os pré-candidatos, a direita em geral, use as palavras certas na hora certa, do jeito certo. E assim, eu fico vendo a comunicação de alguns pré-candidatos e chega a ser desesperador. E eu fico olhando. Gente, é muito fácil fazer oposição. Eu olho uma foto dessa. É muito fácil fazer oposição a isso. Olha essa foto. O cara tá de vermelho. A nossa bandeira é vermelha? Não. Você sabe por que essa bandeira é vermelha? Porque ela romantiza a violência. Isso é vermelho de sangue, de revolução armada, para instauração de regimes ditatoriais de matiz socialista. Isso é uma romantização da violência. É uma expressão do extremismo político. E é reacionário. Está falando do movimento que invade terra. Isso é contra a lei. Olha como é fácil fazer. Aí esse é o governo que chama, né, os nossos heróis da agricultura e da pecuária de ogronegócio. Um presidente que sai de mão dada com Macron, que relativiza a soberania na Europa, que fala que comprar soja brasileira é incentivar desmatamento. Olha quanta coisa numa foto só. O que mostra o ponto desse slide. É fácil fazer oposição, mas a direita é amadora em comunicação. Olha quanta audiência a gente tem. Vocês sabiam que dos 20 parlamentares no Brasil, mais seguidos nas redes, só um é ligado ao governo Lula? Olha quanta gente a gente consegue colocar nas ruas. E ainda assim, politicamente, a gente vê vitória atrás de vitória do outro lado. Então, sobra audiência, falta conversão, sobra engajamento, falta mobilização, sobra pauta e falta conteúdo. Falta conteúdo de qualidade. Falta muito conteúdo de qualidade. E é o seguinte, agora já indo um pouco para a questão mais prática, né, dos candidatos. São 3 pilares que vão fazer uma campanha vencedora. Então, por favor, você que é pré-candidato ou que está envolvido em campanhas, preste muita atenção. A primeira é mentalidade, uma mentalidade essencialista, de focar naquilo que realmente interessa, de não gastar energia em eventos que não fazem sentido, e principalmente ter uma cabeça digital. No digital, em 1 hora, com as ferramentas certas, você alcança 1.000, 10.000, até 100.000 pessoas. 100.000 pessoas. Eu tenho a honra de ser o autor do maior abaixo-assinado da história política do Brasil. São 4.800.000 assinaturas pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor do senhor Alexandre de Moraes. Isso foi feito sem 1 centavo de impulsionamento, falando a palavra certa na hora certa, do jeito certo. Só que aí a gente caiu naquele problema. Olha, a gente tem mobilização, a gente tem engajamento, mas a gente não tem mobilização. Eu também sofro com isso. Outra coisa,
uma campanha, pessoal, é como se fosse um funil digital. Você joga o seu conteúdo para o mundo, você impulsiona ele, você tem a sua audiência. Você tem que transformar essa audiência em seguidor. O seu seguidor tem que virar um cadastrado, ele tem que estar no seu celular. E aí, esse cadastrado vai virar o seu voluntário. E esses voluntários, esses seguidores, essa audiência, lá no final, na hora certa, você vai converter em voto. Então, essa é a mentalidade, uma mentalidade técnica, com processos de criação. Quem aí não sabe o que é copyright? O candidato não roteiriza nada. Por que o Leandro Narlock sofreu naquele momento? Porque ele estava falando de um assunto super complexo, escolhendo as palavras, ele não encadeou as ideias com eloquência suficiente para fazer uma defesa do seu ponto de vista. Então, você tem que roteirizar o seu discurso, ter pontos, fazer a coisa bem organizada, isso é muito importante. Saber interagir com os seus seguidores, né? Saber divulgar. E, finalmente, pessoal, quem for candidato a vereador, a prefeito, nacionalizem a campanha. O eleitor, ele quer saber o que você pensa sobre as pautas nacionais, sobre a agressão, né, que o nosso país vem sofrendo ao direito à vida, ao direito à saúde pública, né, com essas decisões ridículas aí sobre drogas. Então, o eleitor precisa saber o que você pensa sobre os grandes temas, né? Você tem que aprender a desconstruir o governo de turno. Não é difícil, como eu já mostrei, mas fazer uma crítica inteligente, com fatos, com números. É mais ou menos por aí. E assim, viralizar e impactar um monte de gente. Então é o seguinte, eu tenho essa pergunta para fazer para vocês. Vocês querem fortalecer a direita em 2024? Sim! Segunda pergunta. Quem aqui é pré-candidato a prefeito ou vereador? Por favor, levanta a mão. Ilumina aqui, eu quero ver quem é. Por favor, ilumina a galera, se der. Quem? Tá, continua com a mão levantada. Quem aqui é amigo de algum pré-candidato ou a prefeito ou vereador? Todo mundo? É todo mundo? Então todo mundo vai pegar o celular agora. Agora, todo mundo saca o celular. Que eu vou mostrar uma forma da gente se comprometer a fortalecer a direita nas eleições de 2024. Por favor, celular para cima, todo mundo. Amém. Todo mundo com o celular para cima para o que eu vou mostrar agora. Pessoal, é aqui. Vocês querem centenas de bons candidatos? Sério, vocês querem método de comunicação? Vocês querem centenas de candidatos que saibam viralizar conteúdos? É isso que a gente precisa? Falar a coisa certa? Então, por favor, tirem uma foto disso. Vocês vão ser encaminhados por um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, ao longo de toda a eleição, a gente vai compartilhar conteúdos com vocês e com quem vocês mandarem esse link, para a gente ter um mínimo de coesão na nossa comunicação. A gente precisa escalar. Eu acabei de mostrar para vocês que falando as palavras certas, na hora certa, do jeito certo, a gente engaja. Eu estou vendo centenas de celulares agora tirando foto. Isso mostra que com método, com técnica, a gente consegue se comunicar. Esse engajamento que eu consegui agora com vocês, eu quero que cada um dos candidatos aqui consiga com os seus potenciais eleitores, e se Deus quiser, e Ele quer, a direita vai sair fortalecida nessas eleições. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.